Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar 10 erros que você não deve cometer na sua cozinha, então vem comigo conferir essas dicas. Eu me chamo Elaine Carvalho e hoje eu darei 10 dicas do que você não deve utilizar na sua cozinha. A primeira delas é referente à bancada em porcelanato. Muitas pessoas estão utilizando pelo seu custo, Acredito que o custo dela, acaba saindo mais barato. Mas eu não indico utilizar esse tipo de bancada, ela acaba saindo muito caro. Por quê? As quinas dela acabam sendo muito frágil por conta daquele acabamento em 45 graus. Então qualquer batidinha ali ela acaba lascando, trincando, então eu não indico. Você não tem como realizar uma manutenção ali para estar restaurando essa bancada. E ali o custo, até comparando a uma boa mão de obra, mais um porcelanato em grandes formatos que se chama de lastras, se equipara ali, quase se iguala a uma pedra, por exemplo, um granito. Então não vale a pena, você não tem como, por exemplo, restaurar uma pedra como um porcelanato, E uma pedra natural é muito mais fácil de você acabar, no caso, restaurando. Então eu sempre indico pedras naturais, que elas trazem muito mais beleza, muito mais sofisticação para um projeto e nada se equipara, nada se iguala, a uma pedra natural. O segundo item são aqueles armários em fecho-toque. Para quem não conhece, o armário com as portas em fecho-toque é quando você toca na porta e ela abre. Eu não indico utilizar esse tipo de fecho-toque em cozinha, porque o que acontece? Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, se acontecer de eu encostar, ela abre sozinha. Então acontece muito de que sempre qualquer toque você acaba abrindo as portas e isso não é funcional para o dia a dia. Então eu sempre indico investir num puxador que tenha mais personalidade, mais beleza, Por exemplo, aqui eu coloquei esses puxadores desse modelo que é o ponto, Então eu acredito que trouxe muito mais beleza para minha cozinha do que realmente aquele modelo que fica oculto, Então eu não indico utilizar esse fecho-toque justamente pela funcionalidade. Então, novamente, qualquer toque aqui já acaba abrindo sozinha a porta. E aqui já não, aqui eu já realmente tenho que pegar aqui no puxador, para realmente realizar a abertura. Outro detalhe também, aqui que eu acho bacana, é referente ao fechamento. Aqui, por exemplo, tem um amortecimento, então isso facilita muito no dia a dia. Então, realmente, invista em bons puxadores que vão trazer muito mais personalidade para sua cozinha. A dica 3 é referente ao local correto que você deve colocar a geladeira e o cooktop, por exemplo. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A abertura aqui da geladeira, como vocês podem observar, se eu tivesse uma parede aqui na lateral, eu não conseguiria abrir de forma completa. Então você nunca pode encostar a geladeira aqui próximo à parede para ter essa abertura aqui maior, no mesmo caso aqui também. A outra dica também é referente ao fogão, que você nunca pode encostar num armário ou numa parede, por exemplo. Porque o que acontece? Vou dar um outro exemplo aqui. Se, por exemplo, eu tivesse encostado aqui no móvel ou na parede, eu não conseguiria colocar esse cabo da panela aqui para essa lateral. Então eu teria que colocar ou para o lado de dentro, o que vai atrapalhar, no caso, a trempe desse lado de cá, porque o cabo vai ficar aqui acima, ou eu teria que colocar para fora. E a gente sabe que esse cabo nunca pode ficar para fora, porque pode ocasionar um acidente, porque a gente pode encostar, ou para quem tem crianças em casa, é muito perigoso, Então a gente sempre indica ter uma distância aqui, pelo menos de 30 a 40 centímetros, no mínimo, para ter essa distância de realmente a gente ter um espaço ali para colocar a panela. Então eu sempre indico ter esse afastamento, nunca colocar muito próximo ali a uma parede ou um armário e sempre ter realmente essa distância ali adequada. Outra questão também, eu sempre indico colocar o cooktop, no caso da ilha, sempre colocar na ilha. Então sempre que você for realizar uma cozinha com ilha, coloque o cooktop na ilha. Outra dica também é ter esse triângulo aqui das funcionalidades.
Aqui, por exemplo, eu tenho um fogão para realizar o cozimento, já aqui do ladinho eu tenho a geladeira e aqui nos fundos eu tenho a cuba aqui onde eu posso realizar toda a lavação e tudo mais, então fica tudo muito funcional e tudo muito próximo. Então, quando a gente tem uma distância muito grande entre os eletros, acaba dificultando muito o acesso, né? E dificultando também as tarefas aqui no dia a dia. Continuando nessa linha dos eletros, a dica 4 é referente às alturas adequadas do micro-ondas e do forno. Aqui, por exemplo, como vocês podem observar, eu consigo abrir e visualizar muito fácil o que está aqui dentro. Imagina se o micro-ondas estivesse muito alto, por exemplo, aqui em cima, a dificuldade de eu ter que retirar um prato e podendo ocasionar um acidente, podendo cair tudo acima de mim. Então não é indicado que seja nem muito alto e nem muito baixo. Então aqui sempre na altura dos olhos, aqui ele ficou um pouquinho mais baixo até, para facilitar essa visualização e aqui para pegar os itens dentro aqui do micro-ondas. O mesmo caso também o forno, a gente sempre indica 90 centímetros do centro até o chão para realmente facilitar esse acesso aqui aos itens que a gente está assando aqui dentro do forno. Uma outra questão também, para quem tem cozinha pequena, apesar que é um sonho às vezes de muitas pessoas, né, de ter a torre de eletros, se a sua cozinha é pequena, eu, no caso, indicaria você retirar, eliminar essa torre, porque ela realmente ocupa muito espaço da sua cozinha. Aqui, por exemplo, a gente teria que utilizar pelo menos, no mínimo, 60 centímetros de largura, até de 65 centímetros, e realmente ocupar somente os eletros. Eu não indico. Caso a sua cozinha for pequena, de colocar o forno abaixo do cooktop, que ele fica muito mais funcional para o seu dia a dia e você consegue utilizar muito a sua cozinha. A quinta dica é referente ao porcelanato polido. Elaine, mas agora todo arquiteto diz que porcelanato polido não pode utilizar, tem que usar só o acetinato. Mas eu vou explicar para vocês que na cozinha ele não é realmente indicado utilizar o porcelanato polido, por 3 questões. O primeiro fator é referente à limpeza. Ele é sim um porcelanato muito difícil de manter limpo. Então, qualquer item que você acabar deixando cair no chão, ingredientes, que a gente sabe que é um local que a gente realmente utiliza bastante, né? Utiliza, no caso, o alimento e tudo mais, e isso acaba caindo no chão, pode acontecer, e vai evidenciar e muito essa sujeira. Então, assim, para manter limpo, o porcelanato polido, ele evidencia muito. Então, eu não indico por esse fator. O segundo fator é referente à iluminação. Então, o porcelanato polido, ele acaba refletindo muito a luz do ambiente. Então, fica aqueles brilhos, aquele ponto de luz. Então, o acetinado já não, ele fica completamente discreto e não tem essa reflexão ali de luz que acaba ofuscando a visão. E o terceiro fator é referente à questão do perigo que esse porcelanato em contato com a água acaba provocando. Porque o que acontece? A gente sabe que a cozinha é um ambiente que a gente lida muito com a água. E o porcelanato em contato com a água acaba se tornando muito escorregadio. Então imagina no dia a dia acabar derrubando a água aqui e você acabar escorregando, então pode ocasionar um acidente muito grave. Então realmente, esteticamente e a funcionalidade dele realmente não funcionam na cozinha. Então segue aí essa dica, porque realmente não é por questão, né, completamente estética, mas a função e a sua segurança também na cozinha. A sexta dica é referente a poucas tomadas nessa área da cozinha. Esteticamente, eu não indico colocar várias tomadinhas aqui nesse frontão. Aqui, por exemplo, como vocês podem observar, eu realmente retirei todas as tomadas que ficaram aparentes. Então, realmente eu deixei somente a pedra. Então, a minha dica é colocar uma torre de tomadas. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse modelo com acionamento automático. Eu sempre gosto de colocar numa cor próxima aqui à bancada. Como a bancada aqui é mais clara, então eu coloquei essa torre de tomadas aqui branca. Esse modelo é da Caixa Tomada, até vou deixar o link aqui para quem quiser, né, adquirir esse item. E para mim é fundamental esse tipo de torre de tomadas, que aqui a gente consegue concentrar todas as tomadas. E o bacana aqui até desse modelo, que a gente consegue utilizar eletroportáteis como a air fryer, cafeteira, né, que possui uma energia maior, né, que ela é mais robusta, a gente consegue concentrar e realmente acionar tudo aqui nessa torre de tomadas. A outra dica também é referente à área que ela utiliza abaixo da bancada. Aqui, por exemplo, eu tive que diminuir aqui a profundidade da minha gaveta para realmente a gente conseguir encaixar essa torre.
porque aqui no caso, quando ela recolhe, toda essa dimensão fica aqui para baixo da bancada. A minha bancada aqui, ela realmente é bem profunda, então não fez tanta diferença. Mas se você não tiver, né, espaço na sua cozinha, você precisa avaliar esse fator. Aqui, por exemplo, né, novamente, eu tinha uma profundidade bem bacana, então eu diminuí aqui a gaveta, mas não fez diferença, né? Outra questão também, você nunca deve utilizar essa torre de tomadas dentro da área molhada. O que seria a área molhada? É essa área onde a gente tem esse rebaixo aqui usinado. Porque o que acontece? Se acontecer de, no caso, escorrer a água ali, pode acontecer um acidente muito grave com essa parte elétrica. Outra questão também é referente que pode acabar escorrendo a água para a parte da marcenaria e acaba estufando. A gente sabe que MDF é um item assim, que realmente ele é muito sensível à água, então a gente não pode ter esse contato. Então, realmente, na área molhada, a gente também não indica colocar a torre de tomadas. Então, realmente, sempre fora dessa área da área molhada e numa área que realmente não vá interferir abaixo dessa bancada aqui. E aproveitando que eu falei sobre o rebaixo ali, né, nessa área molhada, então é a 7ª dica. Muitas pessoas acabam não prevendo essa área molhada na cozinha, isso é um erro também, porque a gente precisa conter a água. Então, por exemplo, aqui quando eu lavar uma louça, aqui eu tenho essa calha úmida, né, para escorrer a louça. Mas, por exemplo, se eu colocar uma panela aqui, ou enfim, se eu colocasse a louça para escorrer nessa lateral, eu precisava dessa contenção aqui para essa água não acabar escorrendo aqui e acabar molhando a minha marcenaria ou o chão. Então aqui a gente sempre precisa prever, né, esse rebaixo. Aqui o meu é o rebaixo usinado italiano, que é esse rebaixo aqui esculpido na própria pedra, mas também a gente tem aquele rebaixo tradicional, que é aquela barra de contenção. Até aqui na minha área de serviço eu utilizei esse rebaixo tradicional, porque esse rebaixo aqui italiano, ele tem um custo a mais. Ele é sim um pouco mais caro comparado ao rebaixo tradicional, então você precisa verificar ali o que melhor se adequa, né, o que melhor ali se encaixa no seu perfil ou no seu orçamento. Eu acho que esteticamente o rebaixo italiano ele fica muito mais bonito, né? Que realmente ele fica muito mais leve comparado ao rebaixo tradicional, que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo para vocês. Estou aqui na minha área de serviços, então, para mostrar para vocês, né? Essa parte aqui do rebaixo. Então, aqui a gente tem essa parte aqui de contenção. Então, essa é a diferença, como vocês podem observar, realmente tem esse ressalto aqui, né? Essa barra aqui de contenção, diferente ali do modelo da cozinha. Então, aqui realmente a água vem e acaba parando aqui, contendo, né? Então ela acaba não escorrendo aqui para a parte da marcenaria. A 8ª dica é referente à falta de gavetas numa cozinha. Eu sempre indico colocar muitas gavetas, porque realmente facilita muito o dia a dia. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que eu até comprei uns organizadores aqui de travessas e tudo mais, então facilita muito o acesso até no fundo aqui da gaveta para pegar os itens, né? E aqui para fechar também é muito prático e fácil para o dia a dia. Aqui também coloquei mais algumas gavetas para a parte de talheres, com os organizadores aqui internos também. Então, realmente, gaveta a gente consegue aqui organizar muitos itens, né? E realmente facilita muito o acesso comparado a uma porta com prateleiras internas. A 9ª dica é referente às medidas inadequadas. Então, é fundamental que você respeite cada uma das medidas, né, adequadas ali para que tudo funcione. Por exemplo, esse móvel aéreo é fundamental que ele seja recuado, porque aqui enquanto eu realizo as tarefas, eu não vou bater com a cabeça nesse móvel superior. O mesmo caso também aqui nessa parte da bancada, então ela precisa ter uma altura adequada. Por exemplo, eu sou um pouco mais alta, né, do que o comum, por isso eu tive que realizar a bancada um pouco mais alta. Mas isso é tudo de acordo, né, com a sua realidade. Aqui, por exemplo, eu fiz com 95 centímetros, né, acabada já a altura final da bancada, mas a gente indica ali entre 90 e 92 centímetros, que é uma altura bem bacana. Eu já fiz também bancadas com 1 metro de altura, né, para clientes que realmente são bem altos, então é tudo de acordo ali com a altura, né, do cliente. Eu sempre indico, então, que você realize conforme a sua necessidade. A questão da profundidade aqui, a minha bancada, ela tem essa calha úmida, então eu tive que fazer um pouco mais profunda comparado à medida tradicional. Aqui eu fiz com 75 centímetros de profundidade, justamente porque eu tenho essa calha úmida, mas essa área aqui geralmente a gente faz com 65 centímetros, caso não tenha essa calha úmida aqui atrás
da Cuba. Então são medidas que a gente precisa sim respeitar, né, para ter um ambiente que ele funcione de fato. Por fim, a 10ª dica e a mais importante é contrate um arquiteto. É fundamental que você contrate um profissional que ele saiba, né, te orientar das melhores alternativas ali, os melhores recursos, né, para a sua realidade. Então a gente sempre sabe orientar os melhores materiais, aquilo que há de mais inovador, né, medidas adequadas. Então tudo isso somente um profissional que vai saber realmente de fato te orientar da melhor forma possível. Então para quem quiser orçamentos, até acesse o link ali, que eu estarei aqui disposta, né, realmente a realizar o projeto do sonho. Se você gostou do vídeo de hoje, então deixa um joinha aqui, que eu realmente estarei acompanhando todos os comentários, toda a evolução desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal também, que é muito importante para mim ter esse feedback de vocês. Um beijo e até a próxima!